Ir a uma Copa do Mundo e assistir os jogos da seleção ao vivo, participar das festas, conhecer gente do mundo inteiro, acompanhar os nossos jogadores e participar de um dos maiores eventos esportivos do planeta. Esse é talvez um dos sonhos de muita gente, principalmente depois de termos assistido a Copa pela TV como a gente fez no último mês. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os custos completos para você participar, para você assistir ao vivo a próxima Copa de 2026. Se você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E hoje é o grande dia da final da Copa do Mundo de 2022, jogada no Catar. Eu tô lançando esse vídeo poucas horas antes da final entre França e Argentina e eu quero saber de vocês para quem vai a sua torcida. Você quer que o Messi se consagre campeão mundial ou você quer que a seleção da França conquiste o tricampeonato? Talvez você esteja assistindo esse jogo depois da final e já saiba quem ganhou. Mas aqui vai meu palpite, a França ganha por 2-1, empatando 1-1 no tempo regulamentar e fazendo um segundo gol na prorrogação. Aqueles chutes que, tipo analista de ações, assim, que acha que vai acertar, enfim. O pessoal vai me chamar de gênio, caso acerte. E é curioso porque eu não sei vocês, mas eu, durante a Copa do Mundo, fico muito empolgado. Eu sou um grande apaixonado por esportes. Eu amo qualquer tipo de esportes, com exceção do beisebol, que é muito chato. Mas o futebol, pra mim, fica ainda mais especial durante a Copa. E todas as vezes que eu assisto os jogos da Copa do Mundo, eu falo, na próxima Copa eu estarei lá, a próxima eu não vou perder. Eu falei isso na Copa da África do Sul, onde a próxima era no Brasil. Quando foi no Brasil, eu estava trabalhando nos Estados Unidos e não fui ao Brasil. Aí eu falei, não, pra Rússia eu vou. E aí quando estava acontecendo na Rússia, eu falei, não, pro Catar eu vou. Agora eu não vou ter mais desculpas. Eu pretendo morar aqui nos Estados Unidos, pelo menos por mais algumas décadas, então eu estarei aqui no país sede da Copa de 2026. E eu vou trazer um plano para vocês se prepararem para estarem aqui comigo assistindo os jogos ao vivo. E bom, se você ainda não sabe, a Copa de 2026 será sediada em 3 países pela primeira vez na história. Teremos jogos no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Ela será sediada entre os dias 8 de junho e 3 de julho de 2026 e as cidades que terão jogos dentro do México serão a Cidade do México, Monterrey e Guadalajara. No Canadá teremos jogos em Vancouver e em Toronto e nos Estados Unidos teremos jogos em Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Filadélfia, São Francisco e Seattle. E como vocês podem ver aqui no mapa que o editor colocou na tela, são cidades bem longe uma da outra, o que pode apresentar uma dificuldade, um desafio para nós que queremos assistir os jogos da nossa seleção. Um outro desafio para essa edição é que será a primeira Copa com 48 países, 16 a mais do que os 32 que participaram das últimas várias Copas. E tudo isso pode parecer muito legal, vários times, vários países, várias culturas, vários jogadores de qualidade participando, mas isso significa também um desafio financeiro para quem está acompanhando a Copa. Serão mais jogos disputados e jogos mais distantes um dos outros, então teremos custos a mais com ingressos e com a locomoção entre um jogo e outro. Mas mesmo assim não vamos desanimar, afinal temos mais 4 anos pela frente para se preparar. E se a gente começa a se preparar agora, esse sonho de assistir a Copa ao vivo se torna cada vez mais real. E é óbvio que nos custos que eu vou trazer aqui para vocês hoje, existem diversas variáveis, existem pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm um orçamento muito mais apertado, pessoas que gostam de gastar com viagem, pessoas que gostam de economizar muito, pessoas que querem acompanhar a Copa inteira, já pessoas que querem assistir apenas alguns jogos. E é justamente por isso que eu fiz uma divisão diferente de qualquer outro vídeo que eu já vi por aqui. Eu dividi em 2 grupos. O grupo dos viciados que querem assistir a Copa inteira, querem passar os 30 dias nos 3 países, e o grupo dos turistas que querem ver apenas 3 jogos, passar 15 dias no país, visitando, fazendo turismo e não acompanhando a Copa por completo do início ao fim. E como eu mencionei, existem pessoas com muito dinheiro, com orçamentos apertados, que gostam de gastar, que gostam de economizar. Então eu separei também em 3 bolsos diferentes, um para cada nível. Primeiro a gente tem os mão de vaca, que não gostam de gastar, que querem economizar em tudo, que querem o mais barato de cada opção. No meio a gente tem o cervejeiro. Eu chamei de cervejeiro porque ele aprecia a viagem com moderação. Eu já sou pai e eu tenho o direito de fazer esse tipo de piada. E o terceiro grupo é o bife de ouro. Afinal, ele gosta de gastar, ele gosta do bom e do melhor e não tá preocupado com o preço das coisas. E você que tá assistindo o vídeo, você pode se encaixar tanto num viciado bife de ouro, que quer a Copa inteira gastando horrores, ou então você é apenas um turista que quer ir
por alguns dias e você é mão de vaca e quer gastar pouco. E a gente vai ter os custos para todos os tipos de bolso e de vontade. E obviamente eu montarei esses custos para uma viagem para 2 pessoas, afinal ninguém merece ir sozinho para um evento desses. Então você pode considerar os custos para você e sua esposa ou seu marido, para você e seu filho, para você e seu melhor amigo, para você e seu tio, enfim, todos os custos que falaremos aqui serão para 2 pessoas. Então já aproveita e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sonha em ir para a Copa dos Estados Unidos, Canadá e México em 2026. E façam um plano juntos, que vai ser muito mais legal conquistar ele. E aqui, antes de falar dos custos, vão 2 avisos importantes. Todos os custos que a gente falar serão em dólares americanos. E isso é muito importante, tá, gente? Todos os vídeos que eu vejo por aí, as pessoas falando dos custos em reais. Ah, a passagem custa 6 mil reais, o ingresso custa 500 reais. Gente, aqui nos Estados Unidos ninguém nem sabe o que é real. Por que vocês vão fazer uma estimativa e vocês nem sabem quanto o real valerá daqui 4 anos? Então o correto é fazer estimativa em dólares, se proteger dessa variação cambial e estar pronto para gastar na moeda que será aceita nos jogos. O segundo aviso é que os custos, obviamente, mudam com o passar do tempo. Nós temos inflação, nós temos preços mais caros ao redor das datas da Copa do Mundo. Afinal, é um evento muito procurado por muitas pessoas e quando a demanda sobe, os preços sobem juntos. Nós temos pacotes, nós temos promoções, enfim. Esses custos que eu vou citar agora são uma base para vocês terem uma ideia e se prepararem da melhor forma possível para previstos e imprevistos durante o evento. Começando pelos custos da passagem aérea. Independente se você vai ficar 15 dias, 10 dias ou 30 dias, você precisa de uma ida e de uma volta. Então esses custos são os mesmos, tanto para o turista quanto para o viciado. E eu considerei uma passagem saindo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para o aeroporto de Miami, comprada com uma certa antecedência. Ontem à noite eu vi o preço dos voos comprados com 1 ano de antecedência, então já vão se planejando, tanto para o mão de vaca quanto para o cervejeiro, que vão em classe econômica, não tem por que o cervejeiro ir para uma classe executiva. E o custo dessa passagem estava em 680 dólares e de volta para uma pessoa. Então a gente está falando aqui num custo de 1.360 dólares para as 2 pessoas, independente se você vai ficar 15 dias ou 30 dias, independente se você é mão de vaca ou cervejeiro. Já se você é bife de ouro, você vai querer ir com uma classe executiva, pelo menos. E o valor da classe executiva comprada com 1 ano de antecedência, saindo de São Paulo indo para Miami, estava em 1.660 dólares. Confesso que eu me surpreendi quão barato estava essa passagem. Geralmente as executivas custam muito mais do que isso. Então se você é bife de ouro, viajando acompanhado, seus custos de passagem na executiva, obviamente, serão pelo menos 3.320 dólares. O segundo custo da nossa lista é o de hotel. E aqui é outro custo que varia muito. A gente tem hotéis 5 estrelas, a gente tem Airbnb, a gente tem hostel, a gente tem casa de amigo, a gente tem resorts onde as seleções vão ficar hospedadas. Enfim, as opções são infinitas e como esse é um custo diário, existe uma grande diferença se você vai ficar 15 dias ou 30 dias na viagem. Para o mão de vaca, eu considerei uma diária de 50 dólares num hotel simples para 2 pessoas. Vocês podem ver aqui no mapa que lá em Miami, perto do Hard Rock Stadium, que é o estádio que será usado para os jogos da cidade, temos uma opção de hotel por 59 dólares. E Miami é conhecida por hotéis muito caros, então muito provavelmente em outras cidades isso ficará ainda mais barato. Por isso que a média que eu coloquei foi 50 dólares por dia para um quarto duplo. Considerando uma viagem de 15 dias para o mão de vaca, estamos falando em 750 dólares e uma viagem de 30 dias, 1.500 dólares de hospedagem. Se você é um cervejeiro, você quer apreciar um pouco mais a viagem, você vai ficar num hotel melhor. E aí eu considerei hotéis de 3 a 4 estrelas com preço médio de 120 dólares por dia, uma viagem de 15 dias. Estamos falando de 1.800 dólares de hospedagem, uma viagem de 30 dias, 3.600 dólares num quarto duplo. Já o bife de ouro vai querer ficar num dos melhores hotéis da cidade, vai querer ficar nos resorts. E aí a gente tem preços que podem chegar até a 2, 3, 4 mil dólares a diária, mas não iremos exagerar aqui, vamos colocar uns 300 dólares a diária, que já dá para ficar num hotel muito bom e aproveitar muito no nível do bife de ouro. 300 dólares por dia num quarto duplo durante 15 dias, estamos falando de 4.500 dólares e 30 dias, 9.000 dólares em hospedagem. E como eu falei, isso varia muito de cidade para cidade. Cidades como Miami, Nova York, São Francisco, a hospedagem será caríssima. Já cidades como Atlanta, Dallas, Kansas City, principalmente as cidades no México e no Canadá, a hospedagem ficará muito mais em conta do que isso. Então, eu acredito que essa seja uma boa média. E se para você o custo é uma preocupação, eu aconselho que você fique nas cidades mais baratas entre um jogo e outro. Então, digamos que um jogo do Brasil é em Dallas e o próximo é em Miami. Eu aconselho que vocês fiquem até o dia antes do jogo do Brasil em Miami em Dallas, pagando hotel por lá, e depois vão para Miami e peguem um hotel um pouco mais caro. Em relação ao hotel e a transporte de voos internos, eu tenho uma dica sensacional
sensacional que pode economizar milhares de dólares nessa sua viagem, vou dar no final do vídeo. Sobre a alimentação, nosso próximo custo de viagem. Esse é outro custo extremamente variável, que vai depender muito do seu bolso. Você pode economizar ao máximo, você pode ir no Walmart e comprar as promoções das promoções e gastar poucos dólares por dia. Assim como você pode comer no McDonald's ou depois no Chipotle, ou então em restaurantes mais legais, de franquias ou não. Você pode até ir numa churrascaria comer bife de ouro, só que cuidado para não ser cancelado depois. Acho que só de falar isso já vão querer me cancelar. E esse também é um custo diário, então quanto mais tempo você fica na viagem, mais caro sairá. Para o mão de vaca eu considerei um custo muito baixo de 15 dólares por dia. Alguns de vocês vão falar, nossa Daniel, mas é impossível comer com 15 dólares. E eu te digo que não é. Se você vai no Walmart, faz uma compra grande para café da manhã, para almoço, para janta, cozinha no hotel que você tá, ou então no ônibus que você tá, você consegue gastar até menos do que isso. No McDonald's aqui nos Estados Unidos, a gente tem o que é chamado de dollar menu, que com $1 você compra uma refeição. Então, até com menos de 15 dólares você consegue se alimentar, não muito bem, obviamente, mas você consegue sobreviver durante esses dias. Para o mão de vaca, ficando 15 dias, gastando 15 dólares por dia por pessoa, então são 30 dólares por dia para o casal, teremos um gasto de 450 dólares de alimentação e para uma viagem de 30 dias, 900 dólares para comida. Se você está no grupo do cervejeiro, se você quer comer algo um pouco mais sofisticado, aproveitar um pouco mais e ir para alguns restaurantes, eu considerei uma média diária por pessoa de 70 dólares por dia. Isso totaliza 2.100 dólares por 15 dias para uma dupla e 4.200 dólares para uma viagem de 30 dias de alimentação para dupla. Já se você está no grupo do bife de ouro, aí o céu é o limite. Bife de ouro acho que custa, sei lá, 4.000 dólares. Nunca pagaria isso. Dizem que não tem nem gosto. Enfim, considerei 200 dólares por dia, o que totaliza 6.000 dólares por 15 dias para a dupla e 12.000 dólares só de alimentação durante 30 dias para essa dupla, que não tem pena de gastar com esse tipo de comida. E esse é um item interessante porque ele tem bastante flexibilidade. Então você pode economizar vários dias da sua viagem, fazer sobrar dinheiro e aí comprar um bife de ouro no final da viagem, ou então você pode gastar mais alguns dias e menos outros. Então essa flexibilidade é legal e é legal estar aberto a oportunidades, a comer em banquinhas na rua, a aproveitar a cultura da cidade, que você vai gastar ainda menos com isso. O próximo custo é o transporte dentro das cidades. Eu vejo muita gente ignorando esse custo. E aí como que você vai do aeroporto para o seu hotel, do hotel para o jogo, do hotel para atrações turísticas que você vai visitar? Nesse custo entram metrô, ônibus, Uber, táxi, qualquer locomoção que você tenha. Algumas pessoas dizem que durante a Copa do Mundo, nos dias dos jogos, existe transporte gratuito da cidade para o estádio. Então pode ser que você não precise gastar com isso, mas os outros dias entre um jogo e outro, você terá esse gasto. Para o mão de vaca, eu considerei também 15 dólares por dia por pessoa, afinal a pessoa vai usar mais ônibus, mais metrô, vai economizar bastante com isso, totalizando 450 dólares para uma viagem de 15 dias e 900 dólares para uma viagem de 30 dias para duas pessoas. O cervejeiro vai se dar o luxo de pegar um Uber, jantar fora, gastar um pouquinho mais, então eu considerei 40 dólares por dia por pessoa, totalizando 1.200 dólares para 15 dias e 2.400 dólares para 30 dias para as duas pessoas. Já o bife de ouro vai gastar mais com isso, afinal ele não pegará nenhum ônibus, nenhum metrô, nenhum transporte público, ele vai de Uber Black, de Uber Limousine, sei lá. Então, 100 dólares por dia por pessoa, totalizando um custo de 3.000 dólares por 15 dias para a dupla e 6.000 dólares de transportes internos na cidade para uma viagem de 30 dias para as duas pessoas. O próximo custo da nossa lista são as viagens internas, os voos internos para a cidade sede. Como vocês viram no começo do vídeo, as cidades são muito longe uma das outras. E a não ser que você siga a minha recomendação no final do vídeo, você gastará uma bela de uma grana com essas passagens. E pode ser que durante a Copa o custo dessas passagens esteja mais alto, afinal a demanda estará muito alta. Mas eu considerei um custo de 100 dólares por passagem por pessoa, porque existem sim companhias aéreas de baixo custo aqui nos Estados Unidos que cobram até menos do que isso. Então se você é um mão de vaca e você vai assistir 3 jogos, você vem para 15 dias, você precisará de 3 passagens internas de 100 dólares por pessoa, totalizando 600 dólares para uma viagem de 15 dias, assistindo 3 jogos em 3 cidades diferentes. Já se você vai ficar os 30 dias e assistir os 7 jogos, o seu custo vai para 1.400 dólares. E é óbvio que se você fica em uma cidade que vai
sediar um jogo da sua seleção, ou então se você vai de uma cidade para outra sem voltar para a cidade de origem, você vai gastar menos com essas passagens. Mas eu acho sempre bom fazer uma previsão um pouco mais cara para você ser surpreendido para o outro lado, para o lado mais barato da viagem. Se você é cervejeiro, você também pode pegar essas passagens mais baratas de empresas aéreas de baixo custo. Então a gente também está falando de um custo de $600 para você assistir 3 jogos e de $1.400 para você assistir 7 jogos durante os 30 dias de Copa. Já se você é bife de ouro, você não vai na passagem mais barata, você vai numa companhia aérea um pouco mais confortável, com horários mais flexíveis para não atrapalhar o seu sono de manhã. E aí você vai pagar por volta de $300 por pessoa por voo. Falando numa viagem de 15 dias para 3 jogos, estamos falando de $1.800. E para uma viagem de 30 dias com 7 jogos, $4.200 de passagens internas para 2 pessoas. Por fim, chegamos aos ingressos, que é outro ponto extremamente variável. Você pode escolher estar lá do lado do gramado, xingando o Neymar, se é que ele vai jogar a Copa, para ele escutar você xingando ele. Ou você pode ir lá no dirigível, perto do teto do estádio, que você mal vê a bola, mas você está participando ao vivo e é isso que importa. O preço dos ingressos varia bastante de país sede para país sede. Falaram em uma notícia que eu li ontem que o preço dos ingressos no Catar é o mais caro da história, subindo em média 40% em relação à última Copa na Rússia. E eu acho muito improvável que isso aconteça novamente, que esse aumento aconteça novamente. Então vamos usar os preços dos ingressos no Catar para ter uma base um pouco mais confiável. Se você está no grupo Mão de Vaca e você vem para 15 dias, para apenas 3 jogos, você é mão de vaca, então você vai escolher os jogos mais baratos, que costumam ser o segundo e o terceiro jogo da fase de grupos e as oitavas de final. Considerando $75 por jogo das fases de grupo e $100 para o jogo da oitava de final, sentando lá perto do dirigível, a gente está falando de $250 por pessoa e $500 para a dupla para 3 jogos. Já se você vai para todos os jogos, aí a coisa fica bem mais cara. O primeiro jogo, o jogo de abertura, é mais caro, as oitavas, as quartas, as semis, a final é muito mais cara, então somando o preço de todos eles, eu cheguei a um custo aproximado de $3.450 a dupla. Obviamente que são os assentos mais baratos de cada jogo e esse preço pode variar bastante. Já o cervejeiro, ele vai buscar jogos com assentos um pouco melhores, que você pelo menos consegue enxergar a bola, e ele vai buscar jogos um pouco mais competitivos, talvez assistir as oitavas, as quartas e as semis, caso ele vá para uma viagem de 15 dias. Considerando preços médios para oitavas, quartas e semis no ingresso, médio também, a gente está falando de mais ou menos $1.000 por pessoa e $2.000 para a dupla para ingressos desses 3 jogos. Já se o cervejeiro quer participar da Copa inteira, assistir todos os jogos da sua seleção, a gente está falando de um custo de aproximadamente $5.600 para a dupla. Já se você é bife de ouro, você vai sentar num assento muito bom ali perto do gramado, onde os jogadores consigam escutar a tua raiva ou a tua alegria. E aqui a gente pode extrapolar, ir para aquelas áreas VIP do estádio, ir para aqueles camarotes, mas aí são custos que eu nem sei quais são, então vamos considerar assentos muito bons, mas assentos regulares, na torcida mesmo. Considerando uma viagem de 3 jogos, assistindo quarta, semis e final, estamos falando do grupo de pessoas com bolsos mais fundos, temos um custo de $5.300 por pessoa, $10.600 para a dupla. Já se os bolso fundo estão com vontade de assistir todos os jogos da seleção com assentos de qualidade, a gente sobe para um custo médio por pessoa de $6.300 por pessoa ou $12.600 para a dupla para todos os ingressos. E aqui nessa tabelinha que a gente construiu ao longo do vídeo, vocês podem ver que existe Copa do Mundo para vários bolsos. Eu não falo para todos os bolsos porque nem todo mundo tem $4.100 para assistir a Copa, mas muita gente com planejamento de longo prazo, de 4 anos que a gente está falando, conseguirá sim atingir esse objetivo. Então vejam que com um pouco mais de $4.100, vamos arredondar para $4.500, você consegue participar da Copa, assistir 3 jogos, visitar cidades diferentes, conhecer um pessoal legal e aproveitar esse evento inesquecível. É interessante também ver esses números que você pode ser ou um viciado, mão de vaca, que vai ver a Copa inteira e gastar um pouco menos de $10.000, ou então ser um cervejeiro, aproveitar um pouco mais, ficar em lugares melhores, comer melhor, mas assistir menos jogos e gastar mais ou menos a mesma coisa. A gente tem lá na direita da tabela também custos que se aproximam a $50.000 para assistir a Copa inteira de uma forma muito luxuosa, muito confortável e sem se preocupar com o preço das coisas. E se a gente for considerar a cotação do dólar de hoje, gravando esse vídeo dia 14 de dezembro de 2022, uma quarta-feira, alguns dias antes da final da Copa, a gente está falando de $1 a 5,28, o que é muito provavelmente um ótimo preço para daqui 4 anos. Então, se já fica uma dica aqui para vocês, é aquela que dólar caro é aquele que você não tem. Então, se você não tem nenhum dólar na sua carteira, aproveite
para comprar o quanto antes. Por diversos motivos macroeconômicos específicos do Brasil, dos Estados Unidos, inflação, risco político, econômico, balança comercial, diferencial de taxas de juros e muitos outros motivos, a chance do dólar ficar cada vez mais caro no longo prazo, principalmente, é muito grande. Mas, considerando essa cotação de 5,28, a gente está falando aí de 22, 23 mil reais para você assistir alguns jogos da Copa de uma forma econômica. E algo próximo a 250 mil reais para você vir assistir a Copa inteira, todos os jogos da sua seleção, de uma maneira muito luxuosa. E outros gastos que podem adicionar a esses números são o gasto com turismo nas cidades, se você quer visitar um museu, se você quer ir para um show, se você quer gastar coisas fora dos jogos de futebol, talvez isso acrescente um pouco mais de custos. Tem também o custo do visto americano. Não esqueçam, pessoal, vocês que moram no Brasil precisam tirar o visto americano. E eu sugiro que vocês agendem o visto americano, a entrevista do visto, com muita antecedência, porque algumas pessoas demoram mais de um ano para conseguir essa entrevista. Então, por favor, já deem uma olhada no passaporte de vocês, já busquem tirar esse visto o quanto antes, porque ele vale por pelo menos 5 anos. Então, se você tirar agora, ele já é suficiente para você participar da Copa. Não deixem isso para a última hora, por favor. E outros gastos extras são uma cervejinha, um brinde, um presente que você vai levar para o pessoal que ficou no Brasil. Então sempre considerem alguns dólares ou reais a mais nessa conta para não terem surpresas negativas no final. E lembra que eu prometi uma solução que vai gastar muito menos? Caso você seja o mão de vaca raiz que busca gastar o menos possível, faça a Copa com trailer. É isso mesmo, aqui nos Estados Unidos a gente chama de RV. E é bem como vocês veem naqueles filmes, você aluga o teu trailer, você dirige ele e você tem toda a sua casa atrás. Você consegue tomar banho, cozinhar, dormir, guardar suas coisas. Ele é literalmente uma casa sobre rodas. Eu e a Gabi, a minha esposa, a gente já alugou trailers aqui, a gente fez uma viagem pro Grand Canyon, no estado do Arizona, e a gente fez uma viagem na costa oeste dos Estados Unidos, em São Francisco, uma das cidades da Copa, e foram viagens sensacionais, divertidíssimas, com aventuras e surpresas muito interessantes durante a viagem, e eu até vou contar mais para vocês sobre elas uma outra hora. Mas a sugestão que eu dou é: aluguem um desses trailers, que vai custar mais ou menos uns 150 dólares por dia, e fiquem com ele durante o tempo inteiro da Copa. Vão para as outras cidades, se hospedem dentro do trailer, e o custo de vocês de passagens internas, de hospedagem, até mesmo de alimentação, porque você tem uma cozinha dentro do seu carro, vão cair drasticamente. Vocês vão ter gastos a mais, obviamente, vocês vão gastar muito dinheiro com gasolina, vocês vão ter que pagar o que eles chamam aqui de RV Parks, que são aqueles lugares que você estaciona o seu RV, você conecta ele na energia, você pega água potável, você descarrega a água do banheiro, que é bem nojento de fazer. Mas por volta de 30, 40 dólares por dia você consegue um lugar legal para passar a noite. Dá para passar a noite também no meio do nada, ou então até no estacionamento de um Walmart. Os Walmarts, eles abrem os estacionamentos para pessoas que têm RVs passarem a noite. Só que passando dessa forma, no meio do nada, ou no estacionamento do Walmart, você não gasta os 30 dólares por noite, mas você também não tem conexão à internet, água potável e tudo mais. Então acaba sendo uma economia que não vale tanto a pena. Você tem que tomar cuidado também com as milhas. Geralmente quando você aluga um trailer assim, você tem um máximo de milhas diárias. E se você vai dirigir de uma cidade para outra que é muito longe, se você vai cruzar os Estados Unidos, tome cuidado para não estourar essas milhas ou para negociar o número de milhas com o dono do trailer, para que você não tenha custos adicionais depois. Mas como eu disse, você vai economizar muito com as passagens internas, com hotel, que é um gasto enorme que você não vai ter, com comida que você vai poder cozinhar dentro do seu carro e até mesmo com transporte dentro da cidade, porque com o seu trailer você consegue ir para os lugares, estacionar na rua. É que nem um carro muito grande, que é muito útil e muito divertido. E agora eu quero saber de vocês. Eu tive uma ideia enquanto eu gravava esse vídeo, e se você é guerreiro, se você está aqui até o final, me diz se você gosta dessa ideia. A gente pega esses custos diferentes do mão de vaca, do bife de ouro, custos que a gente apresentou aqui, pega o prazo que a gente tem, junho de 2026, e faz um plano de investimentos. Eu vou montar uma carteira para vocês investirem, a partir de hoje, determinados valores para se proteger da variação cambial, para aproveitar os juros, para não se arriscar demais com ativos e com investimentos que não fazem sentido para esse prazo, e para vocês terem a maior eficiência possível para otimizar o dinheiro de vocês e transformar esse plano em realidade. Então me digam aqui nos comentários se vocês querem um vídeo assim, que eu preparo esse plano de investimentos, com que vocês devem investir hoje, com quanto vocês devem investir por mês, quando vocês precisam comprar dólares, como comprar dólares, que tipo de cartão vocês têm que usar durante a viagem, um plano financeiro completo para que a gente esteja aqui juntos na Copa de 2026. Se você gostou desse vídeo, dá um like, segue o canal, não é um canal de custos de viagens e sim de investimentos internacionais, mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo, e se ficou qualquer dúvida ou
qualquer observação sobre o que eu falei no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo também, que eu vou te responder. E a gente se vê no próximo vídeo.